líder comunitário, ele recebe, ele é remunerado? Não, o líder comunitário é voluntário. Tá, porque daí como é que tu fazia sendo, às vezes, né, como tu falou ali, servente de pedreiro, picolezeiro e tal, e ainda poder... Muitas das vezes a gente, né, o líder comunitário sabe disso, né? Aqueles que de repente vão acompanhar essa nossa entrevista aqui, sabem o quanto é difícil, né? Não é comum a gente ter que constantemente, muitas vezes, estar tirando do nosso bolso, do nosso próprio salário ali para as despesas que a gente tem, né? Porque a gente tem que participar, tinha que representar o bairro numa reunião lá, ir na prefeitura, ir lá, correr aqui, na secretaria lá, enfim, tá sempre correndo, se movimentando, é gasolina, é combustível, é isso, telefone, né? Enfim, eu me lembro que era muito jovem ainda, na época eu comprei a prestação aparelho de fax, e quem tinha um aparelho de fax não era qualquer um. Mas eu batalhei, vou comprar um aparelho de fax, porque aí mandava nas rádios, eles às vezes, chegou mais um fax aqui do líder comunitário, Adriano Pereira, e eu fazia o fax e mandava lá para a Rádio Nereu, para outra rádio, enfim, estamos com falta de água aqui na comunidade, estamos precisando disso. Então, assim, eu cobrava muito, né, e das mais diversas formas, e quando teve essa ferramenta na época do fax, eu não fiquei de fora. Mas, enfim, eu recordo que eu tive que, né, comprar o aparelho. Investi para poder, exatamente, né, porque eu não mandava fax para pedir, obviamente, nada para mim, sempre para a comunidade, para a população. Então, tem umas histórias assim que vão vindo à tona. O Adriano Pereira pedindo sinal de fax lá, me dá sinal de fax, né? E passava o fax. E às vezes era engraçado que eu exagerava nas minhas cobranças, disse, aí o radialista assim, aqui, o fax do Adriano aqui é extenso, mas aqui, o resumindo aqui, a falta d'água lá tá demais, e o povo tá... Então, enfim, e a gente ia para cima, Bem legal. Então, né, realmente, porque isso é uma coisa que a gente fica pensando, poxa, o cara tem que trabalhar, tem que sustentar sua família, já mora numa comunidade, e ainda assim, tem que, né, ter tempo, porque hoje é o nosso bem mais precioso, é o nosso tempo, né? E aí, para poder fazer isso e ainda gerar, né, tirar do próprio bolso esses custos, né, e tudo mais, realmente é muito interessante, muito importante ser reconhecido, né? E aí, muitas vezes, assim, quando a gente para pensar ou alguém faz uma pergunta, como é que foi? Tu aproveitou muito a tua juventude? Era festa? Era isso? Era aquilo? Não, cara. Minha juventude, praticamente toda a minha vida foi... grande parte dela dedicado ao serviço para o próximo. Ou trabalho para si ali, né? Mas diversão, quase nada. Quase nada. E tu se arrepende? Não me arrependo, porque eu acho que chegando... onde na situação que eu estou hoje, né, eu vejo isso como era uma missão. Eu acho que era algo que era para ser, para mim, né, eu acho que era a história de vida que eu tinha que escrever, que eu continuo escrevendo, na verdade, e eu abracei isso como uma missão. Eu achei, não, alguém tem que fazer, né? Alguém tem que fazer. Estava ali, como se diz, na cara, na frente da gente, as coisas pedindo para que alguém tivesse que abraçar, por mais difícil que fosse e por mais opções que eu teria para fazer que não fosse aquelas, né? Podia ter muitas outras direcionado a minha vida, o meu tempo, a minha juventude, a minha adolescência, para qualquer outra coisa, mas eu acho que foi um chamamento, acho que foi algo que é uma missão, é uma missão. Uma mão invisível, né? Exatamente, é uma missão, acho que é uma vocação, e a gente tem que, depois, quando entende isso, a gente tem que abraçar isso como eu falei, como uma vocação, mas assim, com amor, com dedicação, e é isso que, né? E depois dessa fase como líder comunitário, que durou bastante tempo, acredito, né? Como é que tu foi... Primeiro tu foi esse agente cultural ali, dentro do governo Décio, para daí depois tu se lançar candidato a vereador. Não, na verdade, assim, aí... Estando lá na Associação de Moradores, estando lá na comunidade, sempre como líder comunitário, a gente acaba tendo contatos com a política, obviamente, porque a gente tem que estar conversando com os políticos, cobrando. Na época, a gente, né, como líder comunitário, cobrava de vários vereadores também a atenção para a comunidade, para aquilo que precisava. A gente, né, acabava criando vínculo de amizade também com alguns representantes que já estavam na política na época. E aí eu me recordo ainda que um dos vereadores que a gente tinha muito contato na época,
época era o ex-vereador Rufino Saibit, né, que foi vereador algumas vezes. Foi até vice-prefeito, né? Vice-prefeito, né? Presidente da... Tocador de bandoneon? Isso, ele foi vice do João Paulo, acho, né? Do João Paulo. E, enfim, então assim, e aí a gente foi, né? Só que assim, em um determinado momento, né, alguém da política nos identificou como uma possível liderança na política também, né? Então eu recordo que o ex-promotor César Sim atendia lá voluntariamente na comunidade, era o gabinete nos bairros lá, promotor nos bairros, eu não me recordo, era um programa que tinha que atendia a comunidade, atendia gratuitamente, gratuitamente, juridicamente e tal, fazia os atendimentos lá, né? E foi ele, vamos dizer assim, um dos principais assim que identificaram em mim essa possibilidade de talvez estar na política. E na época no PDT eu recebi o convite para me filiar no PDT. Eu era muito jovem ainda, confesso que não tinha muito conhecimento, nem tinha como, né, da política, enfim, mas... Até então ali tu não era filiado a nenhum partido? Não. Aí eu me filiei no PDT, né, e me identifiquei até, eu acho que né, inicialmente naquele partido, gostava muito das bandeiras do PDT, Leonel Brizola, a educação era sempre um tema muito forte, né, a gente sabe, tanto é que o CAIC hoje tem 2 CAICs aqui em Blumenau, os CAICs foram uma das bandeiras do PDT na época. Enfim, centros de educação infantil, sim, né? O César não era do PDT? Ele era do PDT, ele foi do PDT, né? Por um período, ele teve outros partidos, PMDB, né? Enfim, teve alguns partidos, passagem de alguns partidos, mas na ocasião... Na época? E assim, aí me filiei, fui candidato, ainda era muito jovem, fui candidato a primeira vez, eu me recordo que, né, foi uma experiência difícil, vamos dizer assim, né? Porque, meu Deus, a gente não tinha... Eu e meu pai ia pra rua todo dia, subia morro, descia morro, muitas vezes não tomava café, não almoçava, a gente era uma luta, não tinha 1 litro de gasolina, não tinha santinho, fazia xerox às vezes de santinho preto e branco. A dificuldade era assim, se for falar para ti como foi aquelas primeiras experiências na política, foi dureza. Imagina. Dureza, aquele negócio do 3S, sangue, suor e lágrima, sapato. Foi uma coisa assim. Enfim, aí eu fiz acho que ano que foi isso, vereador? Nem recordo agora, mas 502 votos naquela ocasião. Aí depois eu fui de novo, ainda pelo PDT, aí dobrei praticamente a minha votação, fiz praticamente 1000 votos. Enfim, e foi aquela caminhada. Depois, com a gestão do Décio, da Ana, enfim, o PDT me identificou como uma liderança que poderia fazer parte do Partido dos Trabalhadores, poderia, enfim, a gente foi se aproximando, enfim. E também tem muitas bandeiras do PT que eu defendo, que eu acho importante. Eu sei, né, como representante de uma comunidade, a gente acaba estando muito próximo dos trabalhadores, das trabalhadoras, do povo dos bairros. Então, a gente tem muita coisa que faz com que a gente esteja no Partido dos Trabalhadores. Então, também não foi difícil a gente, né, continuar naquele campo, enfim, e aceitei o convite, aí fui candidato pelo PT, que foi quando daí eu de novo quase que praticamente dobrei a minha votação, que tinha feito quase 1000 votos, ali eu fiz quase 2000 votos. Mas lógico, aí fiquei suplente, né? E era a terceira, era do Vanderlei e do Vânio Salme, se eu não me engano, isso. Do Vânio Salme. No PDT, aliás, enquanto estava no PDT, tive a oportunidade de assumir, né, por 30 dias na Câmara de Vereadores, naquela época no gabinete do ex-vereador Léo Castelli, fiquei 30 dias. Depois, como fiquei suplente do PT, tive a oportunidade de assumir por 30 dias no gabinete do ex-vereador Vânio Salme, que é uma liderança lá da Velha. Enfim, mas eu estava naquela situação, eu ia para a quarta tentativa. E aí, confesso que não é fácil, né? Eu já estava assim... Só que assim, eu pensei assim... Eu continuei... O que eu fazia? A política, ela entrou meio que naturalmente, mas eu continuava fazendo meu trabalho comunitário. E as pessoas até em um determinado momento elas comentavam: poxa, vereador, o Adriano foi candidato, perdeu, mas no outro dia ele já estava lá de novo, batalhando, correndo atrás, ele podia ter... mas não misturava as coisas. Eu continuava fazendo meu trabalho e deixei a política caminhando. E aí eu vi que as votações iam subindo e aumentando. Eu disse: poxa, elas não aumentam na velocidade que eu gostaria, mas elas estão dobrando, elas estão aumentando. O povo parece que está reconhecendo o trabalho. Está reconhecendo. Paro agora, eu tento de novo. Continuo, e aquilo era uma coisa que me intrigava, me deixava bastante apreensivo e tal. Ia se aproximando o tempo de novo de, Adriano vai ser candidato e tal. Eu disse: meu Deus. Aí eu coloquei na minha cabeça assim, bom,
né? Eu pensei, bom, Lula foi na quarta vez, né? Que ele se elegeu a primeira vez como presidente. Vai que é uma sina do... Não, né? Eu costumo brincar assim, tal, eu disse, tá, eu vou pra luta, eu vou tentar. E aí eu meio que coloquei na cabeça, se for pra ser, essa vez vai ser, se não for, eu acho vou desistir. que vou parar com isso. Continuo o meu trabalho. Vou fazer meu trabalho, mas vou focar em outra, né? Em outras coisas. Eu tinha também outra, né? Uma atividade profissional, que eu considero a minha profissão, eu sou músico, né? Então, assim, algo que eu tinha, independente de estar de qualquer outra atividade, eu por muito tempo, inclusive, também vivi da música, né? Legal. E eu hoje ainda toco em alguns eventos, enfim, mas não tem como mais conciliar né, a música com a atividade política. Mais? Só pra gente fazer um parênteses. Eu toquei muitas festas, casamento, festa de rei, toquei na Oktober, toquei festa pomerana, toquei muitos clubes de Castilho. Violão? Não, teclado, gaita, acordeon e tal, né? E, enfim, até porque eu não pude falar, né? Depois de violão, daí acabou vindo a gaita, que meu pai tocava um pouquinho de gaita, enfim. Então é uma coisa que vai... A história é grande. Sim. Mas assim, como músico também, né? Por muito tempo também atuei como músico. E sempre músico. E na terceira idade, né? Eu tinha um contato muito próximo com os grupos da melhor idade. Animei muitos encontros da melhor idade. Eu tenho um carinho muito grande pelas pessoas da melhor idade. Tu falou Oktoberfest, participar de alguma banda? Sim, nós tínhamos a banda Os Tradicionalistas na época e a gente tocou com a banda Os Tradicionalistas. Legal. Nós tínhamos a banda com vários componentes, bateria, guitarra, baixo, trompete, sax, enfim. Né? Então teve um momento que, inclusive, eu que administrava a banda, enfim. E aí depois da banda a gente fez um trio, que era Trio Alegria e tal. E também dupla. Cheguei a gravar alguns CDs, inclusive. Uma relíquia isso aí, o vereador tem enfim, CD gravado, tem CD gravado, enfim. Então, mas nunca cantou, ou cantava também? Era vocal também? Sim, vocal também. Até o último trabalho que eu fiz nem foi assim no campo, vamos dizer, sertanejo, sei lá, né? Popular ali. Enfim, até o último CD que eu gravei, eu resolvi gravar um CD de música gospel e tal, foi bem bacana. Cara. Enfim. Que legal. É isso, mas a música faz parte do meu... Por isso que da minha vida. Da conversa do podcast, porque tu vê, se fosse uma coisa com roteiro aqui, jamais que a gente ia passar por esse tema aí, tu ia dizer essa questão pra gente, cara, que tu, né, é um músico aí que carrega a música no coração. E aí foi naquela questão, bom, se não der certo, foi uma das coisas que eu pensei, não, vou focar na música, e na época eu recordo que a gente estava bem, a gente tinha um trio muito bom, a gente estava tocando, tinha bastante agenda, bastante coisa para tocar, enfim, e aí eu pensei, bom, vamos tentar a quarta vez, enfim. E aí acabou dando certo, foi 2.400 e alguma coisa, e a gente acabou emplacando e entrando como titular. Daí depois teve assim, não dobrou, porque a última já era quase 2.000. Isso. Não dobrou, mas entrou. Subiu, né? Subiu a votação. Sim. Aí a minha primeira reeleição, ela foi algo que... Tá, deixa eu te perguntar. Muito expressivo. Ano 2006, a tua entrada? 2012. 2012 foi. Então, 2013 eu assumi a primeira vez como titular. Que daí ali, então, era Napoleão. Tá, perfeito. Só pra gente se localizar no tempo ali. Isso. Tá. E aí a primeira reeleição foi algo bastante gratificante. A gente, né, trabalhou muito, enfim, e fez uma votação que eu considero expressiva para aquela ocasião, né? E foi 3.413 votos. Então foi uma subida ainda maior, significativa. Lógico, depois a segunda reeleição, né? Aí teve a pandemia, teve toda essa questão, né?